Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse das Semanas. Hanor lembrou o seu discurso dizendo: a propósito dos filhos da justiça e acerca do eleito do mundo que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça, eles falaram e deram a conhecer a mim, Hanor, filhos meus, segundo o que me foi revelado todo entendimento por uma visão celestial e pela voz dos Melahins guardiões e dos santos. Nas tábuas celestiais é tudo lido e entendido. Continuou falando Hanor e disse: eu, Hanor, nasci o sétimo na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Depois de mim virá a segunda semana, na que crescerá a mentira e a violência, e durante ela terá lugar o primeiro final. E então um homem será salvo. E quando essa semana haver acabado, a injustiça crescerá, e Hashem fará uma lei para os pecadores. Depois haverá o final da terceira semana, um homem será eleito como a planta do juízo justo, através do qual crescerá uma planta de justiça para a eternidade. Logo, ao terminar a quarta semana, as visões dos santos e dos justos aparecerão e será preparada uma lei para gerações de gerações e um cercado. Depois, no final da quinta semana, uma casa de majestade e poder será edificada para a eternidade. Logo, na sexta semana, os que viverem durante ela serão cegados em seu coração, infielmente se afastarão da sabedoria. Então um homem subirá ao céu no final dessa semana. A casa de dominação será consumida pelo fogo e será dispersado toda a linhagem da raiz escolhida. Logo, na sétima semana surgirá uma geração perversa, numerosas serão suas obras, mas estas todas estarão no erro. E no final dessa semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade, da planta e da justiça eterna. Será-lhes dada sabedoria e conhecimento por setuplicado. Para eles executarem juízo, arrancarão das raízes as causas da violência, e nela a obra da falsidade. Depois disso virá a oitava semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos para que julguem justamente os opressores que serão entregues em suas mãos. E ao final desta semana os justos adquirirão honestamente riquezas e será construído o templo da realeza do Grande, em seu esplendor eterno por todas as gerações. Após isso, na nona semana, se revelarão a justiça e o juízo justo, a totalidade dos filhos da terra inteira, e todos os opressores desaparecerão totalmente da terra, e serão lançados ao pouso eterno. E todos os homens verão o caminho justo e eterno. Depois disso, na sétima semana, em sua sétima parte, terá lugar o juízo eterno. Será o tempo do grande juízo, e ele executará a vingança no meio dos santos. Então, o primeiro céu passará, e aparecerá um novo céu, e todos os poderes do céu se levantarão brilhando eternamente 7 vezes mais. E depois disso haverá muitas semanas, cujo número nunca terá fim, nas quais se fará bem e a justiça. O pecado já não será mencionado jamais. O livro de Hanor é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas da Nova Aliança. Yehudá, Yehudins e Segunda Kefá. Até a elaboração da Vulgata por volta do ano 400, os primeiros seguidores do Mashiach o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento, entretanto o livro é muito interessante e parece real. O livro de Hanor é um livro muito interessante e foi preservado somente em uma cópia na totalidade em etíope, e por essa razão também é chamado ele de Hanor, o etíope. Este documento foi encontrado incompleto entre os manuscritos do Mar Morto. Capítulo 1.
Eis as palavras de Hanor, pelas quais abençoou os eleitos e os justos, que viverão no tempo da aflição, quando serão reprovados todos os maus e ímpios. Hanor, homem justo que caminha diante de Adonai, quando seus olhos foram abertos e quando contemplou uma santa visão nos céus, fala e pronuncia. Eis o que me mostram os Melahims. Esses Melahims me revelarão todas as coisas e me darão a inteligência do que jamais vi, que não deve ocorrer nessa geração, mas numa geração afastada, para o bem de todos os eleitos. Foi por eles que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada, o Santo, o Todo-Poderoso, o Adonai desse mundo, que um dia deve pôr em convulsão o pico do Monte Sinai, aparecer em seu tabernáculo e se manifestar com toda a sua força em sua celeste potência. Todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados. Todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas, escoar-se-ão diante de sua face como um círio diante da drama. A terra será submersa, e tudo aquilo que a habitar perecerá. Ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos. Mas os justos obterão a paz. Ele conservará os eleitos e sobre eles exercerá sua clemência. Então tornar-se-ão a propriedade de Adonai Elohim, e serão por eles cumulados de felicidade e bênção. E o esplendor da divindade os iluminará. Lá vi então um ancião dos dias, cuja cabeça estava como que coberta por lã branca, e com ele um outro que tinha uma figura de um homem. Essa figura era plena de bondade, como a de um santo Melahim. Então interroguei aos Melahims que estavam comigo e que me explicou todos os mistérios relativos ao Filho do Homem. Perguntei-lhe quem era ele, e de onde vinha e por que acompanhava o ancião de dias. Respondeu-me essas palavras: esse é o Filho do Homem, a quem toda a justiça se refere, com quem ela habita, e que tem a chave de todos os tesouros ocultos, pois Adonai dos Espíritos o escolheu preferencialmente e lhe deu exaltação acima de todas as outras criaturas. Este Filho do Homem que viste arrancará reis e poderosos do seu sono voluptuoso, fá-los-á a sair de suas terras inamovíveis e colocará freio nos poderosos, quebrará os dentes dos pecadores, expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem público seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem todo o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, forçá-los-á a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão sua morada e os vermes serão seus companheiros. Nenhuma esperança para eles há de sair desse leito imundo, pois não consultaram o nome de Adonai Elohim. Desprezarão os astros do céu e elevarão as mãos contra o Todo-Poderoso. Seus pensamentos serão voltados apenas para a terra, na qual desejarão estabelecer sua morada eterna. E suas obras? As suas obras serão apenas obras de iniquidade. Colocarão suas alegrias e suas riquezas e suas confianças nos Elohais fabricados por suas próprias mãos. Recusar-se-ão a invocar o nome de Adonai Elohim e expulsá-lo-ão de seus templos. E os fiéis serão perseguidos pelo nome de Adonai Elohim. Nesse dia, as preces dos santos subirão da terra até o pé do trono de Adonai Elohim. Nesse dia, os santos que habitam nos céus se reunirão com voz unânime. Orarão, suplicarão, celebrarão, louvarão e exaltarão o nome de Adonai Elohim, pelo sangue dos justos espalhado por ele. E essas preces dos justos elevar-se-ão incessantemente ao trono de Adonai Elohim, a fim de que lhes faça justiça e de que a sua paciência pelos maus não seja eterna. Nesse tempo, vi o ancião de dia sentado no trono de sua majestade. O livro da vida estava diante dele e aberto, e todas as potências do céu se mantinham curvadas diante dele e ao seu redor. Então os corações dos santos estavam inundados de alegria, porque o tempo da justiça era chegado. A prece dos santos havia sido ouvida.
e o sangue dos justos havia sido apreciado por Adonai, Elohim.